Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui o professor Valber Bogran. Hoje é dia 8 de abril de 2024. Vou falar hoje sobre a suspensão das atividades de ensino no campus Belém do IFPA, em decorrência da greve dos servidores públicos federais da educação. Pois bem, antes de mais nada, muita gente no IF me critica, não entende as razões pelas quais eu não concordo com este movimento grevista. Eu não sou contra a greve, a concepção da greve. Eu acho que a greve é um instrumento válido, principalmente quando o governo se mostra intransigente em reivindicações lícitas e razoáveis. Mas é necessário também que nós sejamos razoáveis, que nós tenhamos um mínimo de honestidade intelectual, porque a nossa relação ela não é apenas com o patrão, com o governo federal. Nós temos uma relação com os nossos alunos, jovens de 14, 15 e 16 anos, que, com boa fé, procuraram o Instituto Federal do Pará para receberem a formação acadêmica que tanto esperaram. E a primeira coisa que eu digo para eles, quando eu leciono Filosofia 1, no primeiro ano, é que não é possível fazer filosofia nem ciência sem honestidade intelectual. Até uma aula, ela requer do professor honestidade intelectual. A elaboração de uma redação. Nós não estamos no campo do discurso retórico, falacioso, com o qual a gente pretende apenas persuadir, convencer, manobrar, manipular a realidade física ou social. A ciência e a filosofia é a busca pela verdade. E a verdade pressupõe que, seja qual for o resultado da investigação filosófico-científica, nós devemos aceitar. Mas não é o que acontece com todo o processo de concepção e deflagração desse movimento grevista. É aí que está o problema, porque eu não sou o mais honesto dos seres humanos, mas existe um limite das coisas que eu me permito fazer hoje, aos 57 anos de idade. Então eu sou capaz de matar uma barata, matar um rato, mas já não mato um gato ou um cachorro. Então tem um limite. É claro que eu quero dinheiro, é claro que eu quero ser bem remunerado, mas eu não preciso passar por cima de uma série de convicções teóricas e práticas para alcançar aquilo que eu desejo. Eu aprendi, até mesmo com o exercício da filosofia, a limitar a busca e a realização dos meus desejos. Pois bem, dito isto, eu vou mostrar para vocês aqui todas as contradições, todas as desonestidades intelectuais que fizeram com que eu não concordasse com essa greve, e eu quero transmitir principalmente para os meus alunos e para os responsáveis desses alunos, seus pais e responsáveis, para que vocês tenham até mesmo um norte de como proceder. Porque é muito fácil dizer que esta greve é por isso e por aquilo, porque, na verdade, a greve ela é movida por interesses difusos, difíceis de serem identificados. E é por isso que é preciso interpretar. Eu tenho falado muito com meus alunos sobre o que é uma redação, o que é um discurso, e sobre a mentira e a verdade, porque a mentira e a verdade é sempre uma característica do discurso, e a realidade é aquilo que menos interessa para as pessoas que não são honestas. Então eu vou aproveitar este momento aqui, com o qual eu vou esclarecer alguns aspectos dessa greve, dessa paralisação, até para, quem sabe, funcionar como
um momento pedagógico de esclarecimento de algumas questões filosóficas. Pois bem, a primeira incongruência e desonestidade do sindicato está no próprio ofício que eles encaminharam ao diretor-geral do campus, que é o ofício número 018 de 2024, de 28 de março. Num certo momento do ofício, eles dizem que há uma postura diferente com relação a outros setores do serviço público, como Polícia Federal, auditores fiscais, Banco Central, Polícia Rodoviária e etc. Aqui eu acho que eles acertaram. Agora, o interessante é que essas mesmas pessoas, basta vocês lerem lá o site do sindicato, do Sinasef, e vocês verão que eles apoiaram e apoiam o atual governo, que é um governo perdulário, não podia ser diferente, porque ele tem a proposta de desenvolver uma série de políticas sociais para atender as pessoas mais humildes, e é um governo que iniciou o seu trabalho eliminando as normas de responsabilidade fiscal, o chamado teto dos gastos. Então, ele gasta muito para poder realmente atender as pessoas e, claramente, não há dinheiro para conceder salários que as pessoas acham que são justos, né? Porque não há um salário justo, tudo é uma questão de construção intelectual. E uma das formas de nós reclamarmos é fazermos comparações com outras categorias. Só que esse mesmo pessoal sabe que um governo progressista, comunista ou socialista, como nós quisermos chamar, ele tem as suas prioridades. É claro que para um governo como esse, a Polícia Federal é muito mais interessante do que os professores, do que os profissionais da educação. Um inquérito que um delegado faz pode ser usado politicamente, pode colocar na prisão adversários políticos, e etc. E os professores? Os professores não têm o que eu costumo chamar de poder de barganha. Os auditores da Receita, por outro lado, da mesma maneira. Eles são responsáveis pela arrecadação, pelo dinheiro. Ora, se fizerem corpo mole, o governo não arrecada e o governo não terá como desenvolver as suas ações políticas e sociais. E não são apenas esses que eles mencionaram. Tem um pessoal do judiciário, as decisões judiciais são de grande interesse para um governo como esse, Ministério Público, que basta que eles fiquem calados como eles estão, já é um grande lucro para o governo. A imprensa, que não está no âmbito do serviço público, mas eles precisam ser bem remunerados para poder manter a narrativa que eles querem, que seja conveniente ao governo. E não é uma prerrogativa do governo Lula, todos os outros que passaram também valorizam a imprensa como instrumento de controle da sociedade. Então, é difícil acreditar que esse pessoal queira que nós sejamos bem remunerados diante de todo esse quadro. Dinheiro é um bem finito, não tem como remunerar bem todos os servidores públicos. Então, o governo seleciona aqueles que lhe são mais caros e paga um melhor salário. Ora, nós somos, no setor da educação, mais de 500 mil pessoas, servidores. R$1, 500 mil reais. Vejam, se o erário vai suportar tanto dinheiro, tanto reajuste, não é possível. É mais fácil atender o pessoal das Forças Armadas, atender aqui e ali, né, pessoal da AGU, pessoal do Tribunal de Contas. Então, tem vários setores que são muito mais importantes para um governo que quer controlar as reações da sociedade e, para isso, precisa de que certas categorias estejam psicologicamente e moralmente ao seu lado. E um dos instrumentos utilizados para quem não tem força moral é aumentando o salário, é dando dinheiro. Então, só aí a gente já vê sutilmente que há uma contradição. Então, é o primeiro ponto. O segundo está aqui também, eles mencionam aqui no mesmo documento. Veja, olha, além de não cumprir a revisão geral e anual, que no caso é o reajuste salarial,
não negociar a reestruturação das carreiras e fazer a recomposição salarial, não atendeu ao pleito de revogação de todas as normas aprovadas pelos governos Temer e Bolsonaro, que prejudicam os servidores e a educação federal. Isso aqui é uma megalomania imensurável, né? Eles só querem que todas as normas que são ruins, desfavoráveis aos servidores, sejam revogadas. Eu também quero que todas as coisas ruins sejam eliminadas da minha vida, que assim eu não tenho a menor sombra de dúvida que eu seria feliz. Muito feliz. Você não precisa. Aí não faz sentido mais você ser estoico, você estudar o estoicismo, porque você não precisa aprender a administrar as adversidades, porque elas não existirão, e é isso que eles querem. Então, isso aqui é uma grande mentira, uma grande falácia. É um pedido daqueles estapafúrdios que é só para encher linguiça. Como o governo vai fazer isso? Vai revogar lá a reforma previdenciária, lá, que foi no governo Bolsonaro, lá em 2019. Bem, e tem uma outra aqui também bastante elucidatória. Olha só, também não há a recomposição do orçamento e reajuste imediato aos auxílios e bolsas dos estudantes. O sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado criado pelos servidores para defender o interesse dos servidores. Mas, para que os alunos sejam domesticados, o sindicato insere um suposto benefício para eles, dizendo, não, nós estamos lutando por vocês. Mas não, o sindicato e nenhum professor foi perguntar para os alunos se eles querem que os professores lutem por eles. Se quer que façam greve, porque a greve só prejudica os alunos. Porque nós temos emprego, nós temos uma aposentadoria que, de alguma maneira, está na linha de tiro, que a gente espera um dia conseguir. Agora, os alunos, eles precisam estudar, terminar o ensino médio, estudar, fazer o Enem, ingressar na universidade, concluir o curso, fazer uma pós-graduação, conseguir um emprego, comprar um carro, comprar uma casa, um gato papagaio e comprar um jazigo lá no Parque da Eternidade para, como qualquer mortal, esperar o juízo final. Muita coisa, né? Eu ainda não comprei meu jazigo, mas todo dia eu vou deixar para os meus descendentes esse pepino. Mas já estou vendo a morte já, assim, levantar sua bandeirinha preta lá um pouco na frente. 57 anos. Então, veja, faz sentido o aluno grevar? O aluno, 14 anos de idade, concordar com greve, 15 anos, o sujeito tem que estudar muito, cada vez mais as coisas estão complexas. E hoje um aluno do Pará concorre com um sujeito que está estudando lá no Rio Grande do Sul. Ele está concorrendo com escolas privadas que não grevam. Então, vejam só a diferença. Será que tem alguém com a mentalidade que vai dizer, não, eu quero que o jovem... Porque se fosse meu filho, jamais. Eu entraria na justiça no dia seguinte, iria ao Ministério Público, Conselho Tutelar, invocaria o ECA e tiraria o aluno de uma escola como essa. Com certeza absoluta. Então, como é que eu posso querer para um aluno, para um jovem de 14, 15, 16 anos, aquilo que eu não desejaria para um filho meu? É um discurso retórico meu? Você pode até achar isso. Só que, quando a gente tem 57 anos e não valoriza certas coisas na vida, nem mesmo, às vezes, o emprego, você passa a ter a possibilidade de ser um pouquinho honesto quando você olha para um jovem, porque eu chamo a atenção dos meus alunos, eu brigo com eles sabem disso, eu não deixo usar o celular em sala de aula. Mas eu digo para eles, eu faço, tudo que eu faço aqui é para o bem de vocês. Eu os trato como se fossem filhos. Os filhos têm de ser advertidos quando cometem algum deslize. Mas não posso ser desonesto. Então, a minha consciência moral tem um limite, né? Eu mato uma barata, um rato, mas não consigo matar um gato. Assim, sem mais nem menos, né? Digamos, claro que pode ter uma situação em que seja necessário.
Mas eu digo, uma barata apareceu aqui em casa, eu vou lá e, quer ela goste ou não de mim, tenha feito alguma coisa para mim, eu vou lá e elimino a barata, elimino. Se o rato entrar aqui em casa, eu caço e toco fogo nele. Mas um gato não. Nem um cachorro, nem um ser humano. Então, existe um limite que a gente aceita, do ponto de vista moral, né? Aquilo que a gente aceita fazer. Então, eu sou a favor da greve. Eu acho que a greve é um instrumento, mas não com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta manipulação, que está acontecendo neste caso. E o pior de tudo ocorre quando o diretor do campus aqui, eu estou com ofício circular, suspende as atividades, mesmo para aqueles professores que, como eu, resolveram não aderir ao movimento grevista. No meu caso, nem filiado, eu sou Sinasef, e de repente o diretor emite aqui o ofício circular número 007, de 5 de abril, dizendo que as atividades estão suspensas. Ele não suspendeu o contrato de trabalho, ele vai pagar normalmente, né, porque a lei que ele utiliza aqui para dizer que a greve é legal é a lei número 7.783, é a mesma lei que no artigo 7º diz que, uma vez que o movimento grevista seja deflagrado, o contrato de trabalho fica suspenso, e é uma lei do setor privado, mas que se aplica ao setor público subsidiariamente, porque não há uma lei específica ainda, e o Supremo reconheceu a aplicabilidade desta lei a nós servidores públicos, e o contrato de trabalho deveria estar suspenso e o diretor não poderia providenciar o pagamento daqueles que optaram por não trabalhar. Né? E depois eu fiz uma denúncia para ele, num ofício, com o qual eu comuniquei que não pretendo grevar, dizendo que menos de 10% na assembleia que foi realizada no próprio Campus Belém, coordenada pelo Sinasef, pelo sindicato, deliberou pela aprovação à greve. Ora, então não há uma legitimidade. Eu penso que ele devia consultar os seus subordinados para saber quem quer grevar, quem não quer, e assim ele poder tomar uma decisão muito mais alinhada com a realidade daqueles que desejam paralisar. Acreditou simplesmente no que o sindicato disse e resolveu suspender as atividades de ensino. Eu estou sabendo que este ofício ele se alinha perfeitamente ao que foi deliberado pelo sindicato. É como se a direção não tivesse se contestado o que o sindicato resolveu fazer. Agora vejam a incongruência do que o sindicato solicitou e a direção do campus acatou sem nenhum questionamento. O primeiro absurdo foi suspender a atividade de ensino, mesmo tendo professores que, como eu, desejam trabalhar. Olha, então, atividades a serem paralisadas. Atividade de ensino, atividade de sala de aula, previstas em componente curricular, e outras atividades ligadas ao ensino. Merenda escolar, serviço de transporte para visitas técnicas e demais atividades de campo ligadas ao ensino, serviços não essenciais ou com possibilidade de reagendamento. Ele sinaliza aqui que esse serviço, que eu penso, ou pelo menos eu intuo, que é o mais importante que nós realizamos, que é a atividade fim do campus, que é o ensino para o aluno dos cursos integrados, esse aluno de 14, 15, 16 anos. Essa é a atividade mais importante do IFPA e do Campus Belém. Portanto, se ela não é essencial, qual seria? A pesquisa que é feita sem muita transparência no campus, alguns professores fazem, outros não. A extensão, que também é feita eventualmente, e não tem uma fiscalização efetiva, não sei nem se tem ponto. Agora, o ensino não. O ensino, ele é o carro-chefe do Campus Belém, mas foi o único suspenso. Olhem só, aí serviços e atividades essenciais em regime de 30% da força de trabalho. Olha, dizer para o aluno que aquilo que nós prestamos para ele em forma de serviço educacional não é essencial, só aí já é uma afronta para o aluno. Eu não vou participar disso, porque eu acho que é essencial. Ele devia parar aquilo, o que ele diz que é essencial, que eu vou já ler para você. Olhem só, como é que eu posso honestamente concordar com um documento como esse?
E você acha que o ensino não é essencial para um jovem de 14, 15 anos? Se fosse o meu filho, volto a dizer, Polícia Federal, Ministério Público, Conselho Tutelar, Justiça, eu já estaria chutando o pau da barraca. Jamais eu aceitaria que o meu filho com 14, 15 anos ficasse sem estudar. Tem como? Mas é filho dos outros, né? É essa contradição que eu não aceito. Mas vamos lá. Olha, aqui segundo o documento, serviços e atividades essenciais em regime de 30% da força de trabalho. Olhem só. Deverá ser garantido apenas os serviços, ações e atividades que, se não realizados, coloquem em risco de dano irreparável ao direito de terceiros. Olha, está escrito, ele próprio colocou aqui, direito de terceiros. Quem são esses terceiros? É a sociedade, não é a administração e nem os grevistas. Mas a única coisa que não foi respeitada aqui são os direitos de terceiros. Olha, vejam só o paradoxo. Porque se os direitos de terceiros fossem respeitados, o ensino não pararia. Agora, olhem só o que parou. Aliás, o que não vai parar, né, o que eles consideram como serviços essenciais. Letra A. As atividades relacionadas ao pagamento de bolsas e auxílios estudantis. Aqueles vão manter o pagamento lá. O auxílio é para o aluno. Tem as finalidades do auxílio, né? Auxílio, por exemplo, para pagar transporte. Se não vai ter aula, porque ele vai manter o auxílio se o aluno não estará se deslocando para o campus? Não vou entrar muito nesse mérito, né? Vamos passar aqui, porque a história é longa. Olha. B. As atividades de fiscalização de contratos e as relacionadas à continuidade desses contratos. Está pensando nele, porque ele sabe que os contratos, esses, com o qual são feitas as licitações e tal, pode fazer com que o Ministério Público bata na porta do IEF, o Tribunal de Contas, o Ministério lá da Transparência, do controle externo da atividade desenvolvida pelos órgãos públicos. Eles podem fiscalizar esses contratos. É aqui que dá cadeia para todo mundo. Então, ele está preocupado muito mais com a gestão. Só que o contrato que é feito com o aluno, porque quando o aluno se matricula também é um contrato de prestação de serviço, um contrato não oneroso, mas é um contrato, esse pode ser suspenso. Porque a responsabilidade civil e criminal, essa parece que não vem, porque os alunos eles não têm essa postura de questionarem, de irem à polícia, de irem ao Ministério Público e tal, que eu acabei de mencionar que eu faria se o filho fosse meu. Não tem. É melhor parar o ensino, porque ninguém vai reclamar. É aquela história, né, da parábola do juiz iníquo, né? Se ninguém reclama, o juiz fica lá. Mas a velhinha, como ela era teimosa, ela enchia o saco lá, até que o juiz, não aguentando mais, ele vai e julga a demanda. É sempre assim, né? Então, a pimenta no dos outros é refresco. Olha, letra D. Setor de almoxarifado e o núcleo ambulatorial nos dias em que as atividades essenciais de outros setores estiverem sendo realizadas no campus. Olha, os projetos de pesquisa e extensão, os projetos de pesquisa e extensão, quando a suspensão das atividades coloca em risco de dano irreparável para a pesquisa ou o pesquisador. Quem é que vai determinar o risco irreparável para a pesquisa e pesquisador? É o próprio pesquisador? Vai ter uma comissão que vai avaliar cada caso? Vai ser publicada na página ou no diário oficial a suspensão dessas atividades ou a manutenção delas? Eu vou deixar em aberto e você reflete. Olha, letra F. As atividades de pesquisa e extensão em que exista o pagamento de bolsas ou com contratos externos, como Forma Pará, Pafor, SECAD, Parabola e outras. Olha aqui, aqui é uma coisa escabrosa. Quer dizer que o professor ele não pode dar aula para você, que é aluno, que fez o concurso, submeter um edital, você que tem 14, 15, 16 anos. Mas o professor pode continuar lecionando nesses projetos.
nesses contratos, nesses convênios feitos do IFPA com o governo do estado do Pará, por exemplo, no caso aqui do Forma Pará, ou com uma prefeitura qualquer, com outro órgão, porque ali, se o professor parar de trabalhar, ele não recebe a bolsa. Mas aqui, no IFPA, ele para de trabalhar, mas ele vai continuar recebendo, porque o diretor não vai aplicar o que a lei estabelece, não vai considerar o contrato de trabalho suspenso, e vai continuar pagando o salário como se nada tivesse ocorrido. Eu quero até dizer a você que, no meu caso, como eu não sou grevista, eu estarei tirando férias concedidas pela gestão. Eu não sei se depois a direção vai querer que eu reponha as aulas que eu não escolhi deixar de ministrar. Mas, oportunamente, lá na frente eu vou saber. E se você que é pai, você que é aluno, você que é pai responsável, não vai entrar na justiça contra essas barbaridades, eu já aviso que eu farei isso. Eu agora não discuto mais administrativamente com o FT, agora é ação judicial. Se eles tentarem me fazer lecionar aquilo que eu não escolhi suspender, dizendo que eu tenho que repor, se eles próprios suspenderam as atividades, aí eu vou denunciar todo esse processo, eu vou entrar na justiça, eu vou questionar em todos os órgãos a ilegalidade de todos esses procedimentos. Se me deixarem para lá, tudo bem. Mas aí cabe a você que é, né? Você que é o prejudicado, eu estou aqui orientando, vai na minha parte. Eu não posso brigar por alguém que sequer pediu para eu brigar por essa pessoa. Eu não vou fazer como um sindicato, né? Que está brigando, que está fazendo uma greve por alguém que não pediu para ele fazer a greve por si. Eu não vou tomar as dores dos outros. Eu vou esperar que eles me afetem, e aí sim, se eles tentarem, você tem que repor a aula, mas eu não pedi para não dar aula. Aí eu vou entrar na justiça. Com certeza absoluta. Além de acionar todos os outros órgãos. Tribunal de Contas, Ministério Público. E aí sim, vamos ver no que vai dar, né? Letra G. As atividades relacionadas ao processamento de dados ligados aos serviços essenciais. Isso não pode parar, né? Letra H. Olha, as atividades relacionadas ao outorga de grau dos cursos de graduação e defesa de TCC, quando a sua não realização coloca em risco de dano irreparável ao discente. Menos mal, pelo menos aquele pessoal que já está com o curso concluindo. E letra I, as atividades relacionadas ao pagamento de salários, benefícios e pensões. Pessoal, meu salário vai cair lá sem alteração. Muito bom. Vou ficar aqui, vou comprar um peixe para assar. E a partir de amanhã, ou quarta, quinta-feira, eu acho que eu vou para Salinas, na beira da praia, comprar aquela água de coco, aquele peixinho frito. Férias que eles me concederam. Greve? E não querem que eu trabalhe. Olhem o absurdo da coisa. Será que ninguém se tocou assim? Que a obrigação da gestão é zelar pela... Existe um princípio da administração que é a continuidade do serviço público. Aí ele suspende. Olha, você é obrigado a grevar. Estão me impondo uma greve. Olha. Só que como eu não vou grevar, então estão me impondo férias, né? Remuneradas. Só não serão férias no sentido estrito do termo, porque eu não vou ganhar um terço do salário, né, quando a gente ganha, quando a gente tira férias. Mas só o salário sem trabalhar já é um bom benefício, né? Então, vou pensar aí se eu vou para os Estados Unidos, né, para a China. Quem sabe, né? Vou avaliar porque essas férias vão durar. Porque esperar o reajuste salarial de quem disse que não tem dinheiro, a não ser que o governo esteja mentindo, não sei se eles têm alguma informação privilegiada, né? Eles falaram que não tem dinheiro, mas tem. Então, são mentirosos, estão apostando na mentira, esperando que as normas sejam revogadas ou que os auxílios estudantis sejam reajustados. Eu acho que só em agosto a gente volta. Então dá para fazer um bom passeio aí. Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu vou gravar uns vídeos. Quando eu estiver lá na balneário de Camboriú, eu vou gravar um vídeo e vou publicar aqui para você que, infelizmente,
está sem a prestação deste serviço. É um absurdo, né? Mas o que eu posso fazer é isso, é registrar o absurdo. E assim por diante. Aí termina o documento. Você entende por que eu não concordo com essa greve? Eu falei para meus alunos que eu não ia grevar. Falei. A não ser que só pararia de lecionar se as atividades fossem suspensas. E elas foram suspensas. É isso. Pense, reflita. Esse é o mundo no qual vivemos. E aí cabe a nós agirmos ou reagirmos como nós entendermos. O que importa, sobretudo, é que algumas pessoas ainda valorizam a honestidade intelectual. Um abraço a você e até o próximo vídeo.